Bom dia, Brasil. Boa tarde, Cornélio. Hoje a gente vai ver sobre a famosa, maravilhosa, incrível transformada de Laplace, né? Essa transformada, ela apareceu implicitamente já algum um vídeo anterior aí, né, quando a gente estava fazendo análise de como que se comporta o sistema a entradas exponenciais, né? Uma coisa que eu não comentei naquela ocasião era o conceito de autofunção, que é o que faz aparecer. Uma das formas de fazer aparecer a definição da transformada de Laplace. O que é uma autofunção? A autofunção associada a um sistema é qualquer função, vamos supor que eu aplique uma função p de t qualquer em um sistema, e a saída dessa função é uma constante vezes a própria função. Então, isso que a gente chama de autofunção. Isso tem muita ligação com álgebra linear quando a gente fala de autovetor e autovalor. Quem se lembra lá de álgebra linear, o que seria um autovetor associado a uma matriz? Então, se eu tenho uma matriz A qualquer, eu multiplico por um vetor V. Esse vetor V é um autovetor da matriz A. Se essa transformação, então tem umas relações aí, resulta aqui em um próprio vetor multiplicado por uma constante. Então veja que eu tenho uma coisa muito equivalente aqui. Eu estou fazendo uma transformação sobre o meu vetor. Essa transformação resulta no próprio vetor de mesma direção, pode ser outro sentido, mas de mesma direção, multiplicado por um escalar lambda, que seria o autovalor. É a mesma coisa aqui, eu tenho uma autofunção, que é aplicada a uma transformação, que é o meu sistema linear invariante no tempo, dá uma constante vezes a própria função. Ok? E, no caso de sistemas lineares invariantes no tempo, autofunções são exponenciais de coisa vezes t. Isso que são autofunções. Que a gente viu que quando a gente aplica exponenciais de sistemas lineares, quando a gente aplica exponenciais em um sistema linear invariante no tempo, vai dar uma constante vezes a própria função. Mais os modos próprios, mais um monte de coisa ali, né? Mas quando a gente aplica uma exponencial, sai a própria exponencial, né? Então, vamos supor que eu tenho um sistema linear invariante no tempo, com resposta a impulso h de t. Olha aqui, eu representando o sistema como uma saída, né? A saída do sistema é a entrada impulsiva. Se eu aplicar um exponencial de st, o que vai aparecer na saída? Vai aparecer na saída, o y de t, vai ser o exponencial de st convoluído com h de t. Que dá isso aqui? Integral de menos infinito a mais infinito de h de beta exponencial de s t menos beta de beta, que vai dar exponencial de st vezes a integral de menos infinito a mais infinito de h de beta exponencial de menos s beta de beta. Se eu chamar isso aqui, né, daqui é uma constante, né? Isso aqui é diferente, tá? Não seria uma constante, apareceria lá os modos próprios se eu estivesse multiplicando colocando o exponencial a partir do tempo, né, igual a zero, né? Aqui, quando eu faço essa brincadeirinha aqui de aparecer só uma constante vezes a própria função, eu estou supondo que desde o menos infinito eu já estou aplicando exponencial, tá? Então aqui é como se os modos próprios do sistema já acabaram, cancelaram, não tem modos próprios por causa disso, né? Porque eu estou aplicando desde o menos infinito. Na prática, a gente sempre aplica o exponencial vezes o degrau, né? Por isso que aparecem lá os modos próprios. Mas o importante é que ver que aqui eu tenho uma constante, porque em termos do tempo não depende do t, uma constante vezes a própria exponencial. Essa constante eu vou chamar de uma razão de S, porque ele está dependendo desse S aqui, que é um valorzinho, 3, 5, 3J, enfim, qualquer valor complexo aí. Então, o resultado vai dar o H de S vezes exponencial de ST. Esse elemento aqui, esse H de S aqui, ele é a própria transformada de Laplace do Hzinho. Então, esse H de S, essa expressão, é a transformada de Laplace da função Hzinho de t. Então, é a transformada de Laplace. Então, olha só como ele aparece naturalmente quando a gente faz análise de autofunções aqui. A gente aplica uma exponencial, sai uma constante vezes exponencial. Que constante que é essa? A transformada de Laplace da minha resposta a impulso, calculada no valor de S que eu coloquei aqui. Então, se eu joguei, por exemplo, exponencial de menos 3t,
a saída vai ser h de menos 3 exponencial de menos 3t, tá? Então, essa aqui é a ideia. A transformada de Laplace, então, ela é dada por isso aqui, ela tem essa interpretação legal que está super associada ao sistema, né? Ela seria qual que é a constante que acompanha cada uma das exponenciais, para qualquer valor do argumento da exponencial, se essa integral convergir para esse valor de S, que é o que a gente chama de domínio da transformada. Então, tem que atentar para isso daí também. É um conceito, uma interpretação bem diferente do que a gente tem lá em transformada de Fourier, por exemplo. Que a gente vai ver a transformada de Fourier depois. A transformada de Fourier, que a gente já teve uma noção lá na série de Fourier, ela está intimamente ligada ao sinal, as componentes de frequência que compõem o sinal. É como que o sinal é construído. A transformada de Laplace, pelo menos eu, pessoalmente, Cristiano, não consigo chegar a uma interpretação muito legal em termos do sinal. Mas eu tenho essa interpretação em termos do sistema. Né? Qual que é a constante, o ganho que vai ser aplicado às minhas autofunções. Né? Quando eu aplicar essa minha autofunção. Então, a transformada de Laplace ela tem essa noção aí. Beleza? Então, esse é o conceito inicial. Vamos, então, estudar um pouquinho mais de perto essa tal de transformada de Laplace. Né? Então, a transformada de Laplace de um x de t, que eu represento pela maiúscula dependendo de S, ela vai ser dada pela integral de menos infinito a mais infinito. Eu vou colocar aqui em termos de t, tá? Exponencial de menos st dt. Então, é essa própria integral que apareceu aqui, só que em vez de beta, agora vai a integração, estou colocando t, que é a maneira que aparece mais comum na literatura aí. Tá? Então, essa é a expressão da transformada de Laplace. Como que eu gosto de entender a transformada de Laplace? Primeiro, eu aplico a transformada de Laplace para alguns sinais mais básicos e depois me ensino algumas propriedades que, a partir da transformada de Laplace em alguns sinais básicos e em conjunto com as propriedades, a gente tem uma quantidade imensa de transformadas à disposição. Tem as tabelas de transformadas na internet, em outros canais. Eu normalmente gosto de incorporar, interiorizar as propriedades em cima de algumas transformadas básicas, que daí a gente tem praticamente, não precisa ficar decorando tabelinha. Né? A gente consegue entender o que está acontecendo ali. E algumas interpretações acabam aparecendo. Né? Então, essa é a definição de transformada de Laplace. Então, vamos aplicar a transformada em alguns sinais que a gente está acostumado. Primeiro sinal, vamos ver como que é a transformada de Laplace do impulso unitário. Né? Então, a transformada de Laplace do impulso unitário, como é que eu calculo? Eu faço a integral de menos infinito a mais infinito e aqui é do delta de t, então eu pego, está aqui, eu jogo aqui, vezes exponencial de menos st dt. Bem, o que acontece quando eu tenho um impulso multiplicado por uma função? Dá o próprio impulso multiplicado pela função onde o impulso ocorre. O impulso ocorre em t igual a zero. Então, eu troco aqui exponencial de menos s vezes zero, que vai ficar 1, exponencial de zero, dt. E, por definição, a integral do impulso, de menos infinito a mais infinito, dá 1. Tá? Então, a transformada do impulso unitário é 1, simplesmente. Transformada do impulso aí. Vamos ver uma outra transformada. Vamos pegar a transformada de Laplace do exponencial qualquer, a vezes t, né? Qualquer argumento, vezes o de t. Né? Por que tem que ter o degrau? A gente já vai ver o porquê já. Então, isso aqui é da integral de menos infinito a mais infinito, do x de t, que é exponencial de at ou de t, vezes exponencial de menos st dt. O que o degrau faz na minha integral? Ele muda os limites de integração. Esse meu degrau ele é 1 quando o argumento é positivo, então eu posso mudar aqui minha limitante de integração para o t só positivo, de 0 para frente. Exponencial de at, exponencial de menos st dt. Bom, então aqui vai ficar a integral de 0 até infinito. Gosto de colocar mais para ficar evidente que é mais, né? A menos s vezes t dt. Isso aqui é a integral da exponencial. Então, vai dar 1 sobre a menos s, exponencial de a menos s vezes t, de 0 até mais infinito. Que isso aqui vai dar quanto? Quanto que vale isso aqui quando t tende ao infinito? Né?
aqui eu tenho que fazer uma suposição sobre o meu argumento aqui. Porque se esse argumento ele tiver uma parte real negativa, porque o S pode ser uma coisa complexa, o A também, tá? Mas se ele tiver uma parte real negativa, então quer dizer que meu sinal ele vai ter uma envoltória exponencial. Ele vai ser uma exponencial ou vai ser uma oscilação com uma envoltória exponencial. De qualquer forma, se a parte real daquele meu argumento, se eu colocar esse parênteses, daquele meu argumento for negativa, então o que a gente tem? A gente tem que aquela integral ali vai dar, vou colocar aqui em parênteses, vai dar isso aqui quando t tende a infinito. Se esse cara aqui for negativo, quer dizer que ele vai tender para zero, ok? Então vai ser zero, menos esse cara aqui, quando t é igual a zero, que o exponencial vai dar 1, vai ser 1 sobre a menos s. Eu posso incorporar esse menos aqui para o denominador, fica 1 sobre s menos a. Tá? Então, essa é a transformada de Laplace da exponencial de at. Então, a transformada de Laplace exponencial de at ou de t vai ser igual a 1 sobre s menos a, quando a parte real de a menos s for negativa. Talvez tenha percebido um corte abrupto aí, mas é que eu fiz uma coisa bem errada quando eu estava explicando aqui a primeira vez, tive que refazer umas coisas. Bom, então essa é a transformada de Laplace da exponencial. A transformada exponencial de at vezes o de t dá 1 sobre s menos a. Exponencial de coisa dá 1 sobre s menos coisa. E dado que se o meu s satisfazer essa minha propriedade aqui, essa minha restrição. Essa minha restrição é o que a gente chama de domínio da transformada. Ok? Se ela não for satisfeita, nesse caso aqui, se a parte real de a menos s fosse positiva, quer dizer que eu teria aqui uma exponencial divergente, que iria para o infinito, portanto, a gente diz que não existiria transformada. Essa transformada não converge para uma expressão. Então, é importante que o meu s pertence ao domínio da transformada. Quando isso vai ser importante? Algumas propriedades exigem que eu coloque, que eu determine qual que é o valor da transformada para alguns valores específicos de s. S igual a zero, s infinito. E esses valores têm que pertencer ao domínio da transformada para a minha propriedade ser satisfeita. Até quando eu faço a autofunção, que eu coloquei que o exponencial de at no meu sistema vai dar um h de a exponencial de at. O meu a tem que pertencer ao domínio da transformada, da resposta ao impulso aqui, para essa propriedade ser válida. Ok? Então, essa aqui é a ideia do domínio da transformada. Eu acabo, sendo bem sincero, eu acabo ficando um pouco preguiçoso com relação a esse domínio. Eu acabo não dando muito ênfase a ele quando eu trabalho com as propriedades, mas sempre existe o domínio da transformada. No caso do impulso unitário, a transformada de Laplace do impulso é 1 para todo S complexo. Então, a transformada de Laplace do impulso é 1 para todo S complexo ali. Nossa, ficou bonito, né? É igual a 1 para todo S pertencente aos complexos. S pode ser qualquer coisa ali que vai valer. Beleza? Então, essa aqui é a transformada da exponencial de at, coisa do domínio da transformada. Okay? E é por isso que eu tive que colocar, inclusive, o degrau unitário também, porque senão aqui seria de menos infinito a mais infinito e não teria nenhum domínio possível. Né? Nunca convergiria isso aqui para uma expressão. Por isso que a gente coloca esse domínio aqui. Ok? Outra ideia é que na definição da transformada de Laplace, eu coloco a integral sendo de menos infinito a mais infinito. Ok? Que é o que a gente chama de transformada bilateral. Tem algumas bibliografias que também definem como de zero até infinito, chamam isso de transformada unilateral, mas para não complicar essa questão da notação, qual que é a transformada que eu tenho que usar onde, eu sempre vou colocar o meu degrau unitário lá dentro, quando eu quero fazer minha transformada unilateral. Ok? Essa que é a ideia aí. Bom, um último sinal básico que a gente consegue calcular a transformada, e aí já é uma aplicação direta da transformada de Laplace da exponencial, é a transformada do degrau unitário. Como é que eu posso aproveitar esse resultado aqui para calcular a transformada do degrau? Se eu fizer a igual a zero, eu tenho simplesmente isso aqui, que eu vou ter exponencial de zero, que é 1, dá simplesmente degrau unitário. E se eu fizer a igual a zero, uma expressão da transformada é 1 sobre s, com domínio
parte real de menos S menor do que zero. Tá? Isso aqui eu posso enxergar também de uma forma tipo parte real de S maior do que parte real de A. Ok? Se eu jogar do outro lado, propriedades do real, ou seja, se o S for uma coisa positiva. Tá? S igual a zero, por exemplo, não está no domínio, tá? Até porque tem uma singularidade aqui. S negativo também não valeria para a expressão, mas todo S positivo vale para essa transformada aqui. Tá? Então, eu acabei falando aqui das transformadas básicas, eu vou deixar as propriedades para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Mas essas são as transformadas dos três sinais básicos. O impulso unitário, que dá 1, a exponencial de coisa t vezes o degrau, que é 1 sobre s menos coisa, e a transformada de Laplace do degrau, que é 1 sobre s. Tá? E no próximo vídeo a gente vai ver algumas propriedades para conseguir gerar as transformadas de Laplace da totalidade dos sinais que a gente vai utilizar na nossa análise de sinais de sistemas lineares aqui. Então é isso, gente. Valeu, até mais.